Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer um pouquinho de consciência, luz, amor para vocês, também muita paz. E hoje eu venho aqui falar sobre um tema bem polêmico que é o joio do trigo. Uma pessoa muito querida pediu para que eu pudesse estar vindo e explicar um pouquinho, falar um pouco a respeito, porque ela fica um pouco confusa. Ela escuta muitas coisas, tem muitos canais aí que já têm falado sobre isso. Se não me engano, na Bíblia também tem alguma coisa, a separação do joio do trigo. E nós estamos também num momento do planeta onde está existindo processos de limpeza, liberação. Então, eu vou trazer aqui hoje a perspectiva, a forma que eu entendo sobre esse quesito, sobre essa fala do joio do trigo, a separação do joio do trigo, isso tudo, mas é a forma com que eu percebo que a equipe que trabalha comigo, multidimensional, a egrégora, da forma que vem nos atendimentos, a forma com que eles me orientam nas minhas próprias questões internas com relação a isso, e que eu vejo que é muito coerente, consciente e amorosa também ao mesmo tempo. Gente, o que vocês lembram? Eu não sei se é da época de vocês, né? Mas eu recordo de ver a minha mãe separando feijão. Então ela colocava o feijão na mesa e vinha no saquinho, no pacotinho. Ela colocava o feijão na mesa e começava a separar. Às vezes tinha uns pedacinhos de terra ou de pedra, pedrinhas, junto com o feijão. Então ela tinha o costume de separar esse feijão, que ela falava limpar o feijão. Quando eu falo, nós falamos sobre o joio do trigo, tem uma pequena similaridade nisso. Mas o que seria? Se nós formos pensar primeiro na simbologia, você olha o trigo já te traz uma ideia de abundância, prosperidade, alegria, união. Então isso já vem numa ideia, quando você olha, isso já te dá, uma simbologia interna para o seu inconsciente. E aí, o joio seria aquela percepção daquilo que está incomodando um pouco o trigo de poder nascer forte, saudável, tudo que está ali um pouco distorcido da fagulha nobre e divina. E aí, lógico, que dentro da nossa mente, às vezes nós colocamos o joio como um vilão da história, mas ele não é um vilão da história, ele apenas ele está o joio. E é isso que eu quero falar hoje, porque às vezes eu vejo também algumas pessoas falando separação do joio do trigo, mas com uma conotação de bom e mal, sabe? E não funciona assim no universo. Não existe um bom e um ruim. Existe, é o que é, porque um está mais ainda numa forma de distorção que está evoluindo em algum ponto, e o outro já viveu aquele processo de evolução e está em outro. Mas não significa que um seja melhor que o outro. Então isso é bom deixar, muito bom deixar claro aqui. Então esse joio do trigo que eu quero trazer aqui hoje para vocês, para que nós possamos compreender melhor, vou fazer uma pequena pausa e dizer a vocês que nós estamos num momento de transição planetária, onde a Terra, o planeta Terra, ele entra num cinturão de fótons, um pouco distinto da onde ele estava transitando na galáxia, e então ele começa a receber uma quantidade de luz um pouco distinta do que ele recebia antes. Por exemplo, na Idade Média, nós aqui tivemos anos muito sombrios. Tinha a luz do sol? Tinha, mas não tinha uma irradiação com qual nós estamos tendo hoje. Se vocês checarem as frequências da ressonância Schumann, vocês vão ver que elas aumentaram muito, estão tendo picos distintos. E é justamente isso, é a frequência. A luz do sol está aí, mas a irradiação muda, que é um movimento qual nós estamos vivendo. E quando isso acontece, algumas coisas em nós também começam a acontecer. Nada passa desapercebido nesse grande universo. Então, nós, enquanto planeta Terra, o planeta Terra está vivenciando esse processo e daí então, onde nas escrituras, onde Chico Xavier traz para nós, pelo Espírito Emmanuel, na mitologia, os maias, os gregos, os indianos, eles acabam trazendo na sua mitologia também sinais, sinaléticas de que em um momento o planeta iria vivenciar projetos de trazer mais irradiação para si. A ciência ela já traz para nós, em literaturas, que existem eras, e essas eras de tanto tempo, elas são ditas como a era do cobre, a era do ferro, a era do ouro. Se vocês forem pesquisar as eras, vocês vão ver que isso vai mudando porque nós vamos tendo saltos, que nada dá salto
mas algo vai sendo construído em cada uma dessas eras. E aí, o que não vai ser aprendido no decorrer de cada uma dessas eras vai ficando para a próxima. Por exemplo, você aprendeu isso aqui, você passou na primeira série, você aprendeu isso, foi para a segunda. Mas algumas coisas, ainda lá na primeira, não ficaram naquele lugar que você pode alcançar. E então você vai para a segunda, mas ainda você vai pegando algumas coisas que ficaram na primeira. Então, isso vai ser o nosso processo de aprendizado, e assim o planeta também vai transitando e nós vamos aprendendo. Na medida que ele vai transitando, evoluindo, nós também vamos evoluindo junto com ele. Eu abri esse parênteses porque é muito importante nós entendermos isso para que possamos entender o nosso processo interno. Eu gosto de trazer aqui que nós não estamos separados da fonte criadora, do planeta, do meio, nós somos um indivíduo, nós somos uno com isso. Por mais que nós nos vejamos separados, mas nós não estamos, e nós temos todas essas influências em nós influenciamos e somos influenciados. Então é muito importante eu trazer essa informação para vocês, para que vocês possam entender o que está acontecendo, o que significa a separação do joio e do trigo. Enfim, gente, em muitos lugares que vocês vão olhar, vocês vão ver pontualmente que isso é um norte, que isso está. Muitos já trouxeram essas informações. Só que hoje nós estamos percebendo, porque nós estamos vivenciando essas informações que chegaram no nosso corpo físico, emocional e mental. Então hoje eu quero dar uma ênfase à questão do joio e do trigo, falando sobre as emoções em si. Imaginem dentro de nós, esse joio, a separação do joio e do trigo é algo interno, é individual, é conosco. Individual também em coletividade. Porém, o que você só pode gerenciar é você. Então, o que é importante para você saber hoje é sobre você. Qual é essa questão do joio e do trigo para ti, na sua jornada evolutiva? O primeiro nível que nos bagunça são as emoções. Por quê? Porque as emoções, ao contrário do que nós pensamos, que é apenas o que nós sentimos, elas estão conectadas ao nosso inconsciente tremendamente. Muito. Então, esse nosso canal de sensibilidade, sensitividade, a percepção das emoções está muito conectado ao inconsciente. E essas nossas questões internas, elas estão no inconsciente. Então, isso que você às vezes está sentindo hoje, não é de hoje, é de muito tempo que está ali, incomodando o seu trigo de germinar dentro de você. Eu acho que é isso que falta, sabe? Para que nós possamos esclarecer essa questão do joio e do trigo. O joio está em nós, assim como o trigo também está. A luz está em nós, assim como a sombra também está. Nenhum é melhor que o outro, apenas são. Mas o nosso norte é focar no trigo, é focar na luz. Então, quando nós vamos olhar para dentro de nós e compreender a separação do joio e do trigo, é entender que ele tem algumas emoções que começam a ficar desconfortáveis, porque essa frequência de radiação ela chega e isso começa a borbulhar em nós, tem que sair, tem que sair. E aí vai sair de alguma forma, querendo ou não, vai sair de alguma forma, mas nós temos a escolha de entender como isso vai sair. Então, por exemplo, essas emoções são questões, são distorções, eu já vou dizer mais à frente o que são, elas estão conosco, então elas podem sair tanto a nível de catarse, que é um nível assim desafiador também vivenciar, que seria um choro, começa um choro compulsório, um choro, uma tristeza, choro. Às vezes ela tá saindo mesmo, um processo de catarse, tá saindo de você uma sensação, uma emoção, uma tristeza, uma apatia que estava muito profunda. E tá já sinalizando algo a ser visto para o seu trigo poder germinar e ser feliz. Às vezes pode ser num surto de raiva, de ódio, e aí você realmente que nada é do nada, mas do nada, porque vem essa bola e você quando vê tá dando de dedo em alguém, ou buzinando, ou gritando. Isso também é um processo que sai, porque vem. O processo até mesmo de, que eu acho um dos mais delicados, que são os processos que eu tô percebendo, são processos de histeria, que eles vêm, que já Freud, que falavam, que vêm de processos inconscientes muito dolorosos e sofridos e com mecanismos de defesas muito fortes para proteger esse campo bem doloroso interno. E então, quando esse processo quer sair, encontra esses bloqueios e é quando a psique
começa a entrar quase num surto mesmo e chama-se de histeria, lógico. Eu tô falando bem por cima porque realmente um processo bem delicado, desafiador poder fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu acho bem importante, que é quando você começa a perder realmente a lucidez de quem você é e do meio, a maior parte desse momento, o qual nós estamos vivendo no recebimento dessas frequências de alta vibração. Então as de baixas vibrações dentro de nós têm que de alguma forma sair e elas têm que ser limpas, realmente transformadas ou transmutadas. Então às vezes também vem somatizações, começa a ter muitas somatizações, porque nós precisamos olhar para algo em nós para poder liberar, limpar, então fazer com que o nosso trigo possa germinar e ser feliz. Então eu vejo, gente, e é bem isso que eu consigo compreender no processo de separação do joio e do trigo com relação às emoções, porque está sendo muito evidente a mudança das nossas emoções, a percepção, como tem ficado tudo muito tênue, sutil, uma linha, sabe, bem curtinha entre o 8 e o 80, porque justamente nós não conseguimos mais segurar isso, porque já encheu. Quando essas frequências vêm, elas vêm tirando que está lá embaixo. Então, imagina um lago que tem sujeira embaixo e você está querendo tirar aquilo. Quando você vai passar aquela pá, você tem uma entrada, né, de algo que aumenta já o fluxo do nível da água e você faz toda uma movimentação interna para conseguir retirar e extrair aqueles resíduos embaixo. Nesse movimento a água começa a ficar conturbada, vai ficar um pouco turvo, até depois assentar os materiais que ficaram ali e voltar a ficar cristalina, para mais em algum momento fazer uma nova retirada, mas em cada momento vai sendo uma retirada mais branda, o que está mais necessitando de limpeza, no começo vai acabar saindo de fato. Por isso que em um dos vídeos eu falei assim, eles nos pedem que esse momento é um momento de muita atenção, de muita paciência, compaixão para com nós, atenção, porque nós estamos vivendo nossa individualidade, que ao ver esse primeiro momento, o momento das emoções, onde a maior parte das emoções nossas está sendo mexidas. Porque as emoções estão conectadas ao nosso campo inconsciente. Nosso corpo está muito mais conectado ao nosso inconsciente do que o nosso consciente. Na verdade, gente, tudo está muito mais conectado ao inconsciente do que ao inconsciente. Nós que achamos que sabemos o que estamos fazendo, mas nem tanto assim. Isso tem acontecido justamente para que nós possamos olhar e identificar onde foi que nós integramos uma informação que foi uma distorção, que não foi algo real. Isso não é um processo de punição que às vezes nós acabamos entendendo que, né, de ser porque nós passamos por momentos desagradáveis. E acreditem, todos nós estamos vivendo processos bem desagradáveis para conseguir perceber algumas coisas que temos dificuldade em perceber. Então não é um processo de punição. Isso acontece porque em algum ponto, quando nós estamos dispersos, às vezes vem algo e nos acorda para que nós possamos voltar para a nossa rota, que ela é nobre e genuína. Então, não se percam muito nesse processo de auto-julgamento e julgamento, ou também ao externo, pelo que também às vezes nossos colegas ou as pessoas estão vivendo e passando, porque só nós sabemos os sapatos que nós calçamos, como é desafiador dar os nossos passos, fazer os nossos movimentos, e só nós sabemos o quanto às vezes nós tentamos fazer um movimento, mas às vezes não conseguimos fazer o movimento sair do lugar, porque existem algumas questões também que são entrelaçamentos de outras passagens nossas, às vezes no nosso sistema familiar. Tem muitos emaranhados também envolvidos para que nós possamos dar um passo. O que não significa que nós não tenhamos que olhar para esse passo, focar nesse passo, fazer o nosso movimento, olhar para dentro de nós, mas ao mesmo tempo é fazer isso com a consciência de que eu estou fazendo isso, mas eu sei o quanto me custa fazer isso. Quando você traz essa consciência, você começa a trazer mais amorosidade para você, mais compreensão para você, compaixão. E então, esse passo vai sendo dado em um momento, o outro você consegue dar o passo todo. Isso que eu trago é um exemplo para que vocês possam compreender que eu sei que muitas das pessoas, às vezes, que vão assistir esse vídeo, elas já estão se trabalhando e fica aquela sensação de, nossa, mas eu ainda estou tentando, eu ainda não consegui dar esse passo, ainda isso aqui está aqui. E ok, às vezes você está
no movimento de trabalhar, porém, porque para o ciclo todo ser completo e feito, é preciso de um tempo maior. Então, você dá passos, consegue liberar algumas sensações, ter algumas percepções, fica brando, depois, como eu falei, volta de novo para conseguir fazer mais um processo de liberar um pouquinho mais e assim volta de novo, porque compreendamos que são anos, são milênios da nossa evolução com muitas distorções, com muitas informações que foram distorcidas que nós recebemos, acabamos internalizando e fomos passando de geração para geração, para nós mesmos. Então tem muita coisa dentro de nós que está ali com uma conotação verdadeira, uma ideia, né, que seria algo positivo, mas não é. É apenas um joio que está interferindo no seu trigo crescer, germinar e ser feliz. Eu posso fazer um vídeo aqui, eu desejo fazer falando sobre a questão de como os nossos pensamentos também estão sendo impactados com isso, mas eu quis trazer um pouquinho sobre a questão do joio e do trigo ao nível individual, momentâneo e principalmente onde eu sinto que está mais pegando em nós nesse momento, que são as emoções, porque elas estão conectadas ao nosso inconsciente. E muito disso que está aqui está no inconsciente, está em tudo que nós passamos. Por exemplo, então você está na sua sala, você estava andando e bateu o seu dedinho e machucou. E então você segurou aquilo para você não gritar, você estava num dia de bom humor, então você apenas segurou a emoção e ficou com você. Soltou. Depois passou uns 3 dias, você foi lá e bateu de novo o mesmo dedinho. E você deu até sair uma pequena lágrima dos seus olhos, você se incomodou, machucou, mas ok. Poxa vida, né? O que está acontecendo? E passou. Aí passou lá uns 15 dias, quem sabe 30 dias, e você foi e bateu de novo esse dedinho na sala. Nesse dia você realmente sentou, deu seus berros, você explodiu, porque não foi, aquilo não aconteceu naquele momento. Aconteceu, já vinha acontecendo, você já vinha batendo nesse mesmo dedinho, mas não conseguiu parar para olhar o que estava acontecendo, por não saber também que aquilo poderia estar te trazendo uma informação. Você foi só segurando o incômodo, segurando o incômodo. Você segurou a primeira vez, ficou aquela bola assim de raiva. Na segunda vez aumentou aquela bola de raiva, tristeza, indignação. E na terceira vez aquela bola estourou. Nós não vemos essas bolas, né, que vão sendo criadas quando nós passamos por uma situação, mas elas vão sendo estruturadas e criadas, elas ficam. Então, nesse dia, você sentou e você explodiu e você começou a tirar de dentro do seu coração tudo que estava acumulado, a frustração de estar sempre batendo esse dedinho, a frustração de não ter ninguém para ajudar a arrumar a sala, a frustração, a inquietação, a raiva do vizinho, e a raiva do que está acontecendo hoje na sua vida, e por que você tem que sempre se machucar, e você começa a tirar umas coisas que você nem imaginava que estavam aí, em decorrência a se bater na quina do sofá. Então, quem está do lado de fora vai olhar e falar assim, mas nossa, o que aconteceu? Você só bateu o seu pé, o seu dedinho na poltrona. Mas para você, não. Para você aquilo não é só um dedo, não é só um pé na poltrona. Vários momentos aonde você vem se machucando, vem se maltratando, vem às vezes não olhando para as suas questões, não olhando de fato para você, dando prioridade a outras coisas, com a sensação que às vezes as coisas dão errado para você, você não aguenta mais sofrer. Aquilo tudo veio à tona a partir daquela situação. O que nós não vemos é isso que eu estou trazendo. Nós só vemos a situação, mas o que está além da situação está todo no nosso inconsciente de muitos milênios de evolução. Então, nós temos muitas coisas em nós para serem realmente liberadas, transformadas, limpas. E é por isso que cresce tanto essas terapias para poder harmonizar as emoções, acessar esses campos, limpar campos inconscientes, campos mórficos, familiares, sistêmicos. Por isso que cresce muito devido ao nosso momento atual, que nos pede atenção, nos pede um processo às vezes mais de não perder tempo, não espera às vezes a vida vir te empurrar para você olhar, mas você vira para trás e olha, e você decide olhar. Nós temos essa possibilidade hoje de fazer essa busca, e uma busca bem mais profunda para algo nosso na alma,
para que nós não precisamos ficar somatizando o tempo todo, entrando em catarse o tempo todo, surtando, entrando realmente em casos de histeria, justamente porque nós não percebemos, não vimos que isso está acontecendo e que se faz muito necessário nós olharmos para nós, olharmos para trás e vermos aonde nós estamos batendo o nosso dedinho, aonde que eu estou me ferindo, aonde que eu me feri, que eu posso trabalhar o meu amor, a minha luz para comigo. Isso tudo está acontecendo. Então, a situação ela traz um acúmulo de situações, de similaridades. E então compete a nós olharmos para fora e fazermos um crítico, um julgamento, porque nós também estamos vivendo em um nível inconsciente os nossos próprios processos. E também, gente, não cabe a nós julgarmos a nós mesmos, criticarmos a nós mesmos. O que cabe a nós é nos acolhermos e honrarmos a nossa jornada, para que assim então nós possamos de fato se jogar ali nela e levar a luz aonde precisa, a nutrição, o amor, a compaixão realmente aonde internamente dentro de nós se faz necessário nesse momento. Aonde o nosso trigo vem a germinar, a crescer e a trazer a nós tudo aquilo que nós merecemos para nós e para o mundo também. Bom, esse foi o vídeo de hoje para vocês. Eu espero que tenha sido útil, que possa ajudar vocês no dia de hoje a compreenderem um pouquinho sobre essa questão do joio do trigo com relação à nossa individualidade e as emoções nesse momento. Se vocês quiserem dicas para outros ou quiserem que eu traga também um pouquinho dessas orientações, é sempre com muito carinho que eu venho aqui, é sempre com muito carinho que a equipe me traz as informações, é sempre com muito carinho que a equipe me orienta e eu espero que também possa ser útil e que vocês possam guardar essa sementinha de informação no coração, que ela possa germinar e ser luz, se tornar a luz que vocês vieram para ser. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Ah, gente, ó, aperta no sininho, dá o like, compartilha, porque isso faz com que a informação consiga chegar além para as pessoas que também precisam muito ouvir isso, tá? Eu sempre esqueço de fazer essa informação. Beijo agora sim. Tchau, tchau.